Olá pessoal que acompanha aqui o nosso canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter vocês aqui nesse novo projeto do estudo do livro Espírita. Para iniciarmos o projeto, nós vamos estudar a obra Voltei, do irmão Jacob. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. O intuito desse estudo, num primeiro momento, a espiritualidade nos pediu, era fazer de modo online, mas com a correria do dia a dia, cada um com seus compromissos, ficaria um pouco inviável para combinar os nossos horários. Então pensamos em trazer aqui para o canal. O vídeo vai ficar de modo público, vocês podem recorrer ao estudo a hora que vocês quiserem, e eu recomendo a leitura do livro. Portanto, nós vamos soltar um estudo por semana, ou seja, um capítulo por semana, se ocorrer tudo bem, certinho. E eu peço a vocês que possam ler o capítulo, aos que vão acompanhar aqui o estudo, porque nós não vamos ler o capítulo inteiro. Nós vamos trazer alguns pedaços para contextualizar o que nós estamos falando. Exceto aqui hoje, que eu vou ler a introdução só para contextualizar, trazer os personagens, mas eu convido vocês a criar o hábito da leitura. Então nós vamos fazer essas explicações com questões um pouco mais detalhadas. O vídeo poderá ter aí em torno de 15 a 25 minutos, vai depender do capítulo, vai depender do conteúdo, pode ser que se estenda um pouco mais. E depois, ao final de todos os capítulos, nós vamos fazer uma seleção de perguntas sobre o livro e fazer um especial respondendo somente as perguntas. Portanto, estude conosco e vamos dar início agora à introdução e ao capítulo 1 do livro Voltei. Importante trazermos que a primeira edição desse livro foi lançada em 1949, é publicado originalmente pela editora FEB, a Federação Espírita Brasileira. E nós vamos trazer uma pequena introdução apresentando os personagens. Chico Xavier, o nosso querido médium, acho que dispensa apresentação, mas tem alguns vídeos aqui do canal sobre Chico, se vocês quiserem conhecer. Portanto, eu vou trazer um pouco mais sobre o irmão Jacob, quem foi ele aí, para nós conhecermos o personagem central desse livro. O irmão Jacob, que ora se apresenta narrador, foi o pseudônimo adotado por aquele que em vida foi Frederico Figner. Ele nasceu em 1866 e desencarnou em 1947, reconhecido ativista espírita e dirigente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Eu já vou começar alguns comentários aqui para nós estudarmos. Frederico Figner. Eu disse que o livro é de 1949, ele desencarna em 1947. Então, após 2 anos do seu desencarne, ele já conseguiu aí enviar o seu primeiro livro e já estava ativo nas atividades espirituais. Mas nós vamos acompanhar no livro como que foi batalhoso para ele vencer esses percalços. Frederico, ele era de ascendência judaica e nascido na República Tcheca. Ele radicou-se no Brasil, por onde viajou, fazendo exibições públicas de uma novidade àquele tempo, o fonógrafo, o famoso toca-discos, inventado pelo americano Thomas Edison. Estabelecido no Rio de Janeiro, montou ali a Casa Edison, a primeira gravadora musical brasileira, e a Odeon, a pioneira fábrica de discos nacionais. Conforme o testemunho de amigos, Figner prometeu aos confrades escrever do além tão logo lhe fosse possível. Figner tinha as suas próprias convicções sobre o trespasse e os conseguintes desdobramentos, conforme se verá no presente depoimento. Por razão disso, em dado momento dessa narração, ele confessa ao médium, o nosso querido Chico Xavier, de suas surpresas, valendo estes apontamentos como acréscimos para a nossa instrução. Voltou Frederico Figner, ou seja, irmão Jacob, e suas experiências, embora sempre devamos resguardar as particularidades de cada um, fora de dúvida são ensejos para as nossas reflexões. Comecemos com esta admoestação proferida pelo próprio irmão Jacob. Não se acreditem quitados com a lei
atendendo a pequeninos deveres de solidariedade humana. Então nós vamos já passar aí para o primeiro capítulo. Essa frase do Frederico aqui traz muitos ensinamentos para nós, que às vezes achamos que com os nossos pequenos trabalhos espirituais nós vamos chegar aplaudidos no plano espiritual. E ele traz essa mensagem na introdução porque é a mensagem central do livro. O irmão Jacob acreditava no inconsciente, até mesmo no consciente dele, que ele iria chegar sendo aplaudido. E a gente vai ver o caminho turbulento que ele teve. O capítulo inicia com o título A Luta Continua. Como nós falamos, convido a vocês a ler, nós não vamos ler aqui de tudo. De início, ele vai dizer desse compromisso que ele tinha, porque o irmão Jacob, ele participou muitos anos de uma reunião mediúnica. E ele era o conhecido na época doutrinador, que hoje nós usamos mais o termo esclarecedor, que é aquela pessoa que acolhe os espíritos numa reunião mediúnica. O médium de incorporação incorpora e o esclarecedor esclarece, acolhe, dá as orientações, faz as preces. Antigamente falava-se doutrinador. Era esse um dos trabalhos dele no movimento espírita, entre outros. Nessa reunião mediúnica, ele sempre fazia uma brincadeira, mas com uma seriedade, que assim que ele desencarnasse, ele voltaria muito breve para enviar notícias. E é nesses primeiros capítulos que ele já vai falar das dificuldades vibracionais, de como foi difícil ele cumprir esse compromisso. Lembrando que nós não somos obrigados a prometer nada, mas uma vez prometido, temos que cumprir. E foi assim, ele deu a sua palavra de honra, e ele correu atrás. Logo, ele chegando no plano espiritual, ele já pede autorização para escrever. E os mentores ali falam com ele, calma, você precisa se estabelecer, a mediunidade não é tão simples quanto parece. Aí ele, não, mas eu sei, eu li os livros do Chico, eu li outros livros, eu compreendo que a mediunidade é difícil. Mas ele não imaginou que fosse muito mais difícil. Conhecer ou encontrar, melhor dizendo, um médium com as antenas psíquicas que estejam na mesma vibração do espírito e que coloque no papel ou na oratória o que o espírito quer dizer, é um pouco difícil. E ele vai dizer exatamente isso. Aconteceu o mesmo com André Luiz, na sua série de livros que ele psicografou com o Chico. André Luiz também ficou alguns meses, se eu não me engano, mais de anos, aproximando-se do Chico todo dia, acostumando com a psicosfera mediúnica do Chico, até que ele pudesse escrever com exatidão mediúnica, com melhoramento mediúnica. E aqui nós estamos falando, pessoal, de Chico Xavier. Imagine nós que não somos médiuns tão evoluídos assim. Às vezes o espírito precisa acostumar com essa psicosfera, às vezes é um trabalho de repetição. E aí eu recorro novamente às obras do André Luiz, quando em alguns livros ele fala que os obsessores também utilizam dessa técnica da repetição. Então repete uma palavra 100 vezes na sua cabeça. E de repente você pega, capta aquela palavra e transforma ali na materialidade. Os obsessores utilizam no sentido ruim. Os mentores também às vezes precisam de fazer isso por conta da nossa invigilância e também às vezes em reuniões mediúnicas em que nós não conseguimos nos desligarmos dos problemas diários ou por outras questões mais íntimas. Então, damos esse trabalho aí para os espíritos. E ele vai dizer exatamente isso no primeiro capítulo. Como foi difícil. Irmão Jacob, na introdução, ele agradece a colaboração de Emmanuel, o mentor do Chico, e de André Luiz, nos registros humildes, que ele chama, do refazimento espiritual dele. Então ele agradece e fala como foi difícil. Isso é bem a introdução, tá, pessoal, que nós estamos trazendo aqui. De volta é o capítulo que vai iniciar, que nós vamos focar hoje. E ele inicia assim: há muitas semanas eu guardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro já em outro mundo. Aliás, isto não é novidade para vocês, nem para mim. Quando se me esvazia a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo,
logo que a morte me arrebatasse. O espiritismo foi para mim não só simples crença religiosa, tornara-se o clima constante de que a minha alma respirava, constituía elemento integrante de meu próprio ser. Daí o entusiasmo aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperança, o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. Uma informação importante aqui no início é que ele fala: o espiritismo para mim não foi apenas uma crença religiosa, tornou-se quase uma respiração, ou seja, algo comum. Irmão Jacob vivia muito dentro do centro, trabalhava muito, exercia caridade, sabemos de diversos trabalhos bacanas que ele fez e olha o tamanho da dificuldade que ele teve. Muitas das vezes, quando perdemos um ente querido, queremos cobrar desse ente uma notícia muito rápida e sabemos que não é bem assim. Modificou muita coisa de 1949 para 2022, qual nós estamos gravando esse vídeo? Sim, porém, não tanto. Nem todo mundo ainda compreende as questões da espiritualidade, da mediunidade, animismo, entre outros assuntos. E aí ele vai dizer justamente sobre isso, na dificuldade do intercâmbio mediúnico. E aí ele vai dizer assim: olha, mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia, ou seja, dos médiuns, dos sensitivos. Emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta. E se a pessoa visada se mostra sensível, então é possível transmitir-lhes ideia com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância dos nossos desejos. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhes caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo, pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras. O médium projeta a energia em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Ele está explicando aqui um pouco como funciona a mediunidade. O médium, nas palavras ali daquele ano, de 1949, nós ainda não tínhamos, por exemplo, a internet para dar como comparação. Então ele dá o rádio. O rádio a mente do médium é como se fosse um rádio com as suas antenas, porém, para conectar, assim como no rádio, nós temos que digitar ali, hoje nós temos o rádio digital, a sequência de números certinho para tal estação. Assim acontece também na mediunidade. Se o médium está um pouco menos, com a vibração um pouco baixa, ele não vai conseguir captar. Então ele vai falar nesse capítulo dos obstáculos que ele teve e como que ele teve uma frustração, uma tristeza ali. Ele queria comunicar, nos capítulos também nós vamos ver que ele vai visitar a família, ele quer falar, ele quer verbalizar, mas infelizmente não consegue. Aí ele vai dizer mais embaixo assim: se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico e se os companheiros que lhe entregam o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhe competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Venho recebendo agora preciosas lições quanto a isso, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria depois do sepulcro a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Olha que informação importante. Irmão Jacob, ele escrevia artigos espíritas com assuntos sobre espiritualidades para o Jornal Espírita. E ele se comprometeu com esses leitores de continuar escrevendo. Eu não lembro se era mensalmente ou semanalmente, porém ele ficou envergonhado quando ele chega no plano espiritual e vê que não seria possível, porque é um grande trabalho psíquico do médium. Os médiuns que psicografam
vão entender o que eu estou falando aqui. Para uma psicografia, às vezes, de uma página, o médium se desgasta muito. Tem um esforço mental ali muito grande. Então, às vezes, a gente vê um livro materializado, mediúnico, a gente não entende o trabalho que teve o médium e o espírito. Por vezes, o médium passou madrugadas escrevendo, corrigindo, revisando. Com o Chico era assim. Emmanuel psicografava e depois vinha corrigindo ou trocando algumas palavras. Por quê? Chico também tinha um nível de animismo. Era menor que nos outros médiums? Sim, mas ele tinha. Então, o animismo, ou seja, o conteúdo que é do médium, do consciente e do inconsciente, ele tinha. Ele vai falar, considerava a escrita e a incorporação mediúnica ocorrências triviais, ou seja, simples do nosso aprendizado. No entanto, vim de reconhecer nesse plano em que hoje me encontro a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Estes fatos, amplamente multiplicados em nossos agrupamentos, traduzem imenso trabalho de espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte do que a eles assistem. E aí ele vai dizer que ele observa o porquê de muitas promessas de amigos que partiram antes dele não voltavam. E quando voltavam em reunião mediúnica, não conseguiam dar tamanho discurso com proveito, porque ali ou o médium não estava numa captação boa ou o espírito tinha essa dificuldade. Ponderações necessárias. Esse é o segundo item do primeiro capítulo. O livro, pessoal, é dividido em capítulo 1 e subcapítulos, porque são capítulos menores. E aí, para vocês entenderem também, quando vocês for ler, vocês já têm um pouco a informação do livro. Quando vocês lerem o título, vocês já vão entender aí sobre o que fala. Ele vai dizer que retornando a ele mesmo depois da desencarnação, ou seja, aquele período que para ele não demorou muito, foi algumas horas de angústia, de medo, de não saber o que acontecia, apesar dele ler muito, ele vai dizer sobre a literatura espírita depois da desencarnação, mesmo assim ele teve a insegurança, é óbvio. Todos nós vamos ter algum conteúdo de medo na hora do desencarne, mesmo que estudemos muito. E ele vai dizer que o homem orgulhoso que ele se tornou depois de 50 anos na vida terrestre, ele só foi perceber no plano espiritual e que muitas coisas que ele engessou no pensamento, ele teve que repensar nesse tempo de mini férias que ele teve antes de retornar ao plano físico para exercer qualquer trabalho mediúnico. Então, na ilusão mental do irmão Jacob, ele iria chegar no plano espiritual e em 1 ou 2 dias ele já estaria trabalhando no centro espírita ou no plano espiritual. Ele já chegou lá querendo trabalho. E muitas pessoas, depois do livro Nosso Lar, que o André Luiz estimula o trabalho, fala que nós devemos trabalhar no bem, também o Evangelho segundo o Espiritismo, nós chegamos às vezes no plano espiritual com sede de trabalho, mas não é bem assim, tá, pessoal? Se nós formos observar, André Luiz, além de ter passado pelas zonas umbralinas, ele teve um período que ele ficou no hospital, recordem, e também um período que ele ficou em aprendizado, e depois sim ele colocou a mão na massa. Ele não aprendeu diretamente, mas ele ficou um tempo ali de reflexão. O período que ele estava no hospital, as verdades que ele ouviu. Com o irmão Jacob não foi diferente. Mesmo o irmão Jacob sendo espírita, trabalhando mais de 30 anos no movimento espírita, compreendendo o que era a vida após a vida, e ele se sentiu meio que humilhado ali naquele momento. Ele vai falando, como que é engraçado, como que nós cristalizamos um eu que não é verdadeiro. Como a gente vai achando no nosso consciente, ou seja, nos processos viciosos mentais, é isso que ele usa aqui. E ele vai falar que cristalizam vagarosamente a organização mental. Aí ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai falar, os melindres passam a torturá-lo. A conveniência é interpretada por desrespeito, e a prudência por ingratidão. E ele vai dizer que ele quase se sentiu ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado. Afinal, eu pensava de mim para comigo o que pretendia, e não era de maneira nenhuma
a admiração alheia, nem tencionava aproveitar o ensejo para a propaganda de meu nome. Interessava-me sim a prova da sobrevivência, para tanto, se me fosse possível, tocaria um clarim mais alto que a sirene festiva. Ou seja, ele queria chegar no plano espiritual, vir aqui para a Terra e falar: a vida espiritual existe. E os benfeitores, obviamente muito mais sábios do que ele naquele momento, falou: meu irmão, você precisa de ficar um pouquinho de férias aqui, vamos refletir? Algo que nós não fazemos às vezes na vida encarnados. Nós vamos colocando compromisso em cima de compromissos, não temos aquela ociosidade mental, aquela interpretação, por vezes não fazemos uma terapia, por vezes não temos esse espaço mental de nos reconhecer e chegamos no plano espiritual, achamos que vamos ter uma mente 100% pronta para o trabalho. Os mentores falaram que não. E os mentores jogaram um balde de água fria ali nele e falou assim: olha, sim, nós entendemos que você quer gritar aos 4 cantos que nós existimos após a vida, após a morte. Porém, irmão Jacob, nem todos estão preparados. A verdade, quando ela é dita abruptamente, é como uma luz muito forte em olhos sensíveis. Ela cega. Então nós precisamos ainda de uma digestão psíquica dos nossos irmãos encarnados. O ano era de 1947. Ele ainda esperou 2 anos, psicografou. O livro foi começar a ser vendido depois de algum tempo. Hoje é um livro mais conhecido. Hoje a população já compreende um pouco mais sobre o plano espiritual. Então, há um momento propício para todas as coisas. E nós devemos compreender muito bem esses momentos. Foi o que o irmão Jacob foi entender lá no plano espiritual. Ele teve que se entregar. Sabe aquela pessoa, todo mundo já deve ter alguém assim na família, ou um pai, ou um avô, ou um tio, que não conseguem descansar. Estão sempre ligados no 220, querem fazer muitas das coisas, às vezes até já aposentou, pode tirar umas férias, pode viajar, pode dormir até um pouquinho mais tarde, mas a pessoa não se permite. Não se permite dar esse descanso mental. Ela quer estar sempre em produção. E às vezes isso atrapalha. Não estou falando aqui da ociosidade. Todos devemos trabalhar na caridade, todos devemos aplicar os recursos energéticos que nós temos em favor do outro. Mas precisamos do descanso, porque o nosso cérebro, assim como o nosso corpo, é físico. Se nós não tivermos esse descanso, nós vamos ter sequelas, assim como tudo no nosso corpo físico. Há um desgaste natural também dos nossos pensamentos. No outro item, que nós já vamos passar aí, ele vai falar sobre as primeiras visitas que ele fez. E ele vai dizer o seguinte: as primeiras visitas que efetuei junto aos núcleos doutrinários verificavam-se justamente no Rio. Minha atual situação, contudo, era muitíssimo reduzida. Quando no corpo identificava somente reduzida a região de trabalho, acompanhado de amigos que me conduziam solícitos. Reparava agora um mundo novo de aspecto intraduzível. Então, quando o irmão Jacob conseguiu ir para uma reunião doutrinária, que isso demorou alguns meses, nós vamos ver no livro, ele foi primeiro aos núcleos que ele tinha uma ligação mental, aos núcleos da cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que ele psicografa esse livro em Uberaba. Mas primeiro, ele tem um treinamento na cidade do Rio de Janeiro, porque os médiuns de lá eram conhecidos dele. Então a psicosfera para ele se tornaria mais agradável. Ele vai dizer: as casas espíritas, em função de estudo e socorro, eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas. Algumas em serviços de benemerência evangélica, outras em números imensos, vinham à procura de alívio e esclarecimento, a lembrar-nos multidões de acidentados a portas de hospitais de emergência. É um dado importante para nós também que somos espíritas. Irmão Jacob vai falar sobre como é o centro espírita no plano espiritual, como se fosse um hospital, com um monte de pessoas batendo na porta pedindo socorro. Ele falava que de longe ele observava como se fosse uma colmeia de abelhas, com muitos entrando e saindo, uns trabalhando, uns buscando auxílio, outros prestando auxílio. E ele observa como eram grandes as responsabilidades, gigantes. Às vezes nós vamos no centro espírita, né? A gente vê só o salão, que cabe ali 60 pessoas no máximo, os centros espíritas menores.
uma salinha de passe, uma salinha de reunião de desobsessão, nós não imaginamos o tamanho do núcleo espiritual que tem ali. Já falei aqui no canal, torno a repetir aqui no livro, que em reuniões mediúnicas que nós temos a oportunidade de observar no plano espiritual as casas espíritas, às vezes a casa espírita tem 1, 2 andares, para cima tem mais 4, mais 5, de trabalhos diariamente. E também tem alguns centros que têm núcleos subterrâneos, como se fossem uma colônia. Lembra onde André Luiz trabalhava? Ele trabalhava subterrâneo, ele tinha que descer para as câmaras de retificação, porque ali os espíritos estavam próximos, mais próximos ao umbral. Em alguns centros nós também temos esses núcleos de um primeiro socorro, é um pronto-socorro de emergência, o espírito é atendido, socorrido, fica ali alguns dias ou horas e depois segue ali para uma colônia ou dependendo da onde ele tiver que ir. No próximo item, ele vai falar da tentativa e aprendizado, ou seja, quando ele começou a treinar a mediunidade. E nós já vamos para o último item do nosso estudo de hoje. E aí ele vai dizer o seguinte: depois de muitas experiências, ele foi a Pedro Leopoldo pela primeira vez após a libertação. Então, corrigindo uma informação que eu dei aí em cima, não foi Uberaba, tá? Chico ainda morava em Pedro Leopoldo na época. Então ele desencarnou, passou alguns meses, ele aprendeu e ele foi lá em Pedro Leopoldo. Como se me afigurou diferente o grupo que eu visitara em agosto de 37 em companhia do meu prezado Altson. Irmão Jacob conheceu Chico Xavier encarnado. E olha que interessante. A filha dele se materializou em uma reunião mediúnica ali com Chico. A filha dele que já havia desencarnado. E ali, irmão Jacob não teve dúvida nenhuma do espiritismo. Quando ele viu a filha dele materializada na frente dele, ele teve a certeza e ele se entregou ao espiritismo de corpo, de alma, de todo o seu coração. Foi uma grande oportunidade. A filha dele quebrou ali o coração de gelo dele. E ele falou, quando ele esteve lá, que a filha dele se materializou, a casa era muito humilde, pequena, mas no plano espiritual era algo deslumbrante. A casa humilde estava repleta de gente desencarnada. Os companheiros ao redor da mesa eram poucos, não excedia de 20 o número de pessoas no recinto. As paredes era como que se tivesse desmaterializado, vai dizer irmão Jacob, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Alguns médiuns relatam que algumas reuniões do Chico tinha, além das pessoas encarnadas, cerca de 10, de 15, de 20 mil espíritos, só para ouvir a reunião. Foi o que ele falou aqui. No dia que ele foi de encarnado, não passava de 28. No plano espiritual, era como que se as paredes não existissem, os espíritos fazem isso, é como que se as paredes se afastassem e vira um extenso salão, em reuniões sérias, tá, pessoal, voltadas para o bem. Ele fala que ele entrou ladeado de 3 irmãos, 3 espíritos foi com ele. Recebeu abraços acolhedores, notando os cuidados do dirigente, provendo as particularidades da reunião. Recordei os espíritos controladores a que se referem comumente os nossos companheiros da Inglaterra. Ali no plano espiritual da casa do Chico, tinham também os espíritos que faziam a guarda. Como se vocês podem dar o nome de guardiões ou de seguranças do plano espiritual, controlando ali também, porque eram muitos espíritos. Estávamos perante também equilibrado diretor espiritual. Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Olha a importância da disciplina aí. Incontáveis fios de substâncias escuras partiam como riscos móveis das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados. Mas, sob a supervisão do mentor do grupo, fez-se belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam. Traço esse que atraía as emanações de pumbiarcor, extinguindo-as.
Ou seja, ali tinham desencarnados de condições inferiores, mas o mentor, o diretor ali, ele não fala quem é esse espírito. Eu particularmente acredito que não é o Emmanuel. Emmanuel, eu acredito que seja um espírito até mais evoluído, e que ele percebe que quando esses espíritos começaram a enviar correntes mentais, fez-se ali uma outra corrente de uma luz muito forte em volta dos médiuns, protegendo ali. Ele vai dizer: explicou-me um amigo, no plano espiritual, o irmão Jacob falando, que as pessoas angustiadas, sem o corpo físico, projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã, em que se improvisam tarefas de auxílio. E aí ele vai dizer, ele é o primeiro contato dele. Ele vai dizer que tinham muitos espíritos em condições muito lamentáveis, muito ruins. E ele vai dizer que quando ele chegou para pedir para Emmanuel, ele vai dizer o seguinte: meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Então ele foi querendo já escrever com Chico, e ele fala: não, vamos esperar um pouquinho. Vamos trabalhar um pouco a sua ligação mental com o Chico. Lembrei então, ele fala: imperfeito e egoísta que ainda sou. De André Luiz, ele não foi espírita, no entanto começara de pronto o noticiário do outro mundo. O diretor, liberal e compreensível, mergulhou em mim os olhos, penetrantes, como se estivesse a ler as páginas mais íntimas do meu coração, e sem que eu enunciasse o que pensava, ele acrescentou: ou seja, irmão Jacob fica chateado ali, quase que com uma inveja de André Luiz, porque ele fala: poxa, André Luiz não foi nem espírita e já chegou psicografando. E curioso que o mentor faz uma leitura mental do que ele pensava. É meio que o diretor espiritual olhou nos olhos dele e entendeu o que ele falou. A questão da transmissão de pensamento que está bem descrita lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E o diretor responde ele à altura, sem muitas figuras de linguagem. Ele fala o seguinte: não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos. Pessoal, o André Luiz ficou indo 700 dias consecutivos para trabalhar com o Chico, antes da primeira palavra escrita no papel. Isso dá muito tempo. E ele vai falar, ele ficou nesse tempo afinando-se com a instrumentalidade. Além disto, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. Algo muito importante aqui, mas antes eu quero falar os médiuns que desistem no primeiro trabalho espiritual. Chico, sendo Chico muito evoluído, precisou de 700 dias, não o Chico talvez, mas o André Luiz, e Chico teve toda a paciência e humildade ali para esperar o tempo dele. Mas o diretor espiritual fala aqui, os livros de André Luiz não são de autoria só de André Luiz. Uma equipe espiritual muito evoluída ajudou na coordenação desses livros para se materializar as informações do plano espiritual. Ele vai dizer que benfeitores que respiram em esferas muito mais elevadas. E passou a explicar-me as dificuldades, indicando óbices que se antepunham à ligação e relacionando esclarecimentos científicos que não pude guardar de memória. Então, pessoal, nós vamos terminando aqui a introdução e os primeiros capítulos. Esse estudo de hoje ficou um pouquinho mais longo, porque nós fizemos a apresentação do estudo, mas os próximos nós não vamos tentar passar de 25 minutos. Como vocês vão estudar em casa, tenham a disciplina, separem um horário certinho. Se vocês não conseguirem fazer ao vivo aqui conosco, vocês podem depois marcar um horário certinho para estudar. Vocês podem fazer meia hora de leitura antes ou 20 minutos e depois ouvem o áudio para contextualizar as informações. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou dessa iniciativa, curta, compartilha, deixa o seu comentário para ajudar o vídeo também a subir, a chegar a pessoas que gostam desse conteúdo.
Esse vídeo, pessoal, não é para quem está afim de reflexões rápidas. São conteúdos mais densos, é para as pessoas que querem agora estudar mais seriamente o que é o Espiritismo. Por isso que vamos trazer cada vez mais informações detalhadas dos livros. Deixamos os vídeos mais rápidos para as nossas reflexões, mas aqui será um conteúdo um pouquinho mais denso. Eu convido vocês a estudarem, vale a pena se dedicar, tirar um espaço aí na agenda para se espiritualizar, para que vocês também possam repercutir esse conteúdo. Quem sabe amanhã vocês também serão dirigentes de grupos de estudo de livros ou até mesmo oradores espíritas. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço imensamente a Jesus por essa oportunidade, peço que Ele possa enviar as vibrações positivas para vocês, agradeço a Deus, nosso Pai, que nos permite sempre estarmos juntos, agradeço ao Chico Xavier, que nos ajuda nas instruções desses livros, não diretamente, pessoal, não quer dizer que Chico esteja aqui, mas pela sua mediunidade sublime, ele nos dá essa oportunidade. E eu agradeço hoje ao irmão Jacob, que nos autorizou também de forma indireta a começarmos a estudar o livro dele aqui no canal, que ele possa também, quem sabe onde quer que ele esteja no plano espiritual, nos dar também essa ajuda. Muito obrigado, que Deus os abençoe e até breve.